dos nossos encontros. Então, eu quero começar perguntando se nós temos visitantes hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que não, todo mundo de casa. Dei uma olhadinha aqui, todo mundo de casa. Quero aproveitar que nós estamos entre nós para apresentar a Dani, né? Ela fez parte da reunião de novos membros e é oficialmente uma membra da garagem. Né? Eu quero dar as boas-vindas à Dani, ao Alan também, que não entrou ainda. Mas são companheiros que vão estar aí com a gente nessa lida, na construção dessa comunidade de fé linda, maravilhosa, que a gente tem aí Jesus, né, como nosso principal pilar moral e ético, né? É uma igreja onde nós temos o maior orgulho de dizer que é uma igreja afirmativa, inclusiva e plural, né? Então, já quero fazer as boas-vindas aos novos membros e já apresentando a nossa comunidade, a nossa igreja. E, então, sem mais delongas, vamos aos nossos recadinhos de hoje. Hoje temos um aniversariante, que é o Daniel, daqui de São Paulo. Acho que não está com a gente. Mas, Daniel, quero deixar aí o nosso abraço da Gemundo, né? Um feliz ano, que possa ser muito abençoado. E falar também que no domingo, gente, dia 5, às 10, nós teremos a nossa Santa Ceia, 10 da manhã. Não percam, que é muito bom a gente poder estar junto, já separar os nossos elementos e poder compartilhar, né? Quero aproveitar também para falar que nós estamos precisando muito de pessoas que venham contribuir, venham colaborar com a construção do nosso encontro. Como que você pode fazer isso? Pode fazer isso abrindo a sala, que é o que a nossa irmã Cassie está fazendo hoje. E para isso você só precisa ter aí um notebook, um computador que tem acesso ao Meet. E você consegue fazer esse trabalho maravilhoso que a Cassie está fazendo hoje, que é abrir a nossa sala, né, colocar os nossos louvores e ajudar a gente nesse processo da construção do nosso encontro. Então, se você consegue, pode contribuir, bora, vamos construir junto. O Alan entrou, gente, vamos... Tava falando, Alan, sobre a recepção dos novos membros. Você, Dani, Ismael de Brasília. Eu quero aproveitar para deixar todo o nosso abraço, nosso carinho, que é muito bom poder receber novos membros, novas pessoas para construir com a gente esse espaço. E deixa eu dar uma olhada, mas eu acredito que de recado seja só isso. E mais uma coisa que é muito, muito, muito importante também é que nós estamos, gente, acho que nunca estivemos assim no momento em que a gente mais está conseguindo ser Jesus na vida das pessoas, né? A gente contribui naquilo que a gente pode, sempre temos diversas demandas. Aqui na nossa igreja, a gente costuma brincar, mas é real, a gente não pede dízimo, mas o que a gente compartilha é que nós temos demandas reais, irmãos e irmãs que precisam da nossa solidariedade, né, do nosso aporte financeiro, né, em diversas questões que apareceram.
E para isso nós precisamos construir juntos essa rede de solidariedade, né? E é com a nossa doação, é botando a mãozinha no nosso bolso e contribuindo com aquilo que a gente pode, né? Aquilo que a gente consegue fazer para construir uma rede de solidariedade junto com os nossos irmãos. Então, eu vou pedir para nossa irmã Cássia colocar o Pix daí da Gemundo. E essa dos últimos meses, né, vem sendo. A gente vem tendo um aporte mais firme mesmo com as demandas que aparecem. E veio também com a iniciativa tanto da Cora, né, que é a prestação de contas, que geralmente é feita ali após a ceia, que é para dar cada vez mais transparência para esse movimento, para essa rede. Então, quem quiser acompanhar e ver um pouco mais de perto como que está sendo esse trabalho, também pode chegar junto e contribuir nesse movimento. E acredito que seja isso, né? Eu estava pensando essa semana, né, sobre as movimentações que vem acontecendo, né? Nós somos sujeitos políticos e eu estava pensando hoje o que pensar, o que compartilhar, o que trazer no nosso salmo, né, da noite. E me veio a mente, assim, a mente e as redes, compartilhar um pouquinho do trabalho que diversas pessoas, né, diversas pessoas de vários países, de vários lugares, de diferentes organizações políticas, se organizaram, se juntaram e organizaram diversas embarcações, diversos barcos, né, e foram ali para tentar, né, embarcar para a faixa de Gaza, né, o mais famoso, acho que quem está aí nas redes sociais consegue acompanhar, que é a flotilha. E não tem como, né, gente, eu não pegar essa ação, esse mote para a gente dedicar um tempinho do nosso encontro a falar disso, né? Então, a faixa de Gaza ali é um povo palestino, é um lugar onde nós vemos as crianças que estão literalmente sendo usado a arma de fome, uma arma de guerra que é assim, algo, literalmente é uma barbárie, assim, né? Que não tem uma palavra assim tão horrenda que justifique essa, essa ação, né? Então nós temos literalmente crianças ali morrendo de fome, nós temos diversas mães com bebês e um ato simples não é nem simples, mas um gesto como esse, como levar o pão, como levar uma ajuda humanitária, se tornou literalmente um ato de resistência, né? E é tratado pelo exército de Israel como uma ameaça. E não tem como, gente, eu deixar de ver, assim, que enquanto isso, né, acho que foi até compartilhado no nosso grupo, tem diversos líderes religiosos brasileiros ligados aí às igrejas como a Lagoinha e outras igrejas adjacentes, fazendo um tour, né, por Israel, ostentando foto, com falas de adoração, né, fazendo um turismo bíblico ali, como se estivesse pisando numa terra santa, sem dizer uma sequer palavra sobre o sangue que é derramado ali, sobre a dor das famílias palestinas, sobre centenas de crianças que são mortas nos ataques, e que está ali do lado, tipo, literalmente do lado. E é aqui que nós precisamos fazer a nossa pergunta, né? Uma pergunta teológica, ética, de entender de que lado está a nossa fé.
né? Se é do lado aí da ostentação, que ignora a fome, né, que se ajoelha diante dos monumentos que são ditos como sagrados e fecha o olho para os corpos que estão caídos do outro lado do muro, né? E, e eu acredito que o evangelho que a gente defende, que a gente acredita, não permite essa neutralidade, né? Então, quando uma ajuda humanitária é interceptada, igual foi a flotilha, e essa ostentação gospel, se eu, é que eu posso colocar assim, entre aspas, é celebrada, né? E a gente vê o silêncio das igrejas que estão lá, é um silêncio de cumplicidade, né? Então, hoje eu quero pontuar, né, que a nossa fé ela não seja essa fé cega que louva a, a monumentos, mas que seja uma fé que luta, né? Que luta para que o pão chegue às mesas dos nossos irmãos, que denuncia essa injustiça, esse genocídio, né? E que a gente consiga se posicionar ao lado do povo palestino e, e coloque, né, também a nossa fé a serviço dessa justiça, dessa humanidade, né? Então, esse foi o salmo essa foi a mensagem que eu pensei para compartilhar, né? Que a gente consegue parar um pouquinho para refletir sobre isso e lutar junto, se somar às manifestações, né? Tem diversos jovens espalhados por toda a Europa, tomando as ruas, indo para as manifestações e clamando junto com o povo palestino. Acredito que a gente possa pensar também nisso. E é isso, né? Bora, Cássio, vamos trazer os louvores. Hoje é isso. O Netanyahu tá ali. Gente, se existe eu costumo brincar, se existe um demônio, um capeta, tá ali em forma de Netanyahu, gente, porque as coisas são bizarras. Vamos lá. Qual música vamos tocar? Vamos ouvir. Os dois estão juntos com a gente. Então, bora, pastor Marcos, quer compartilhar um pouco do que você preparou pra gente? Se ele vai conseguir entrar. Tô aqui, mas não tô. Tá bom, então vamos ouvir então a sua canção, pastor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
se comparar à esperança viva, tua presença. Eu provei e vi no mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, Maravilhoso. Vocalizou, deixa os ânimos lá em cima. Oh, glória a Deus! Isso é rock and roll! Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada, pastor Marcos. Agora é o nosso organizador do louvor da porra toda, Bora Isaac. Ai, meu Deus. Valeu, Lohane. Valeu, galera. Boa noite aí a todos. Tudo bom? Eu tô com a mesma camisa que eu gravei agora essa música, viu? E fiquei com foi mesmo, foi com agora. Quem tá no louvor aí sabe qual foi a minha gafe desse mês, mas beleza, vamos lá. Deixa pra lá. Obrigado aí pela oportunidade. E essa canção, galera, ela é do... Pensei até que essa canção era seria do João Alexandre, né? Mas não é. Eu tava vendo que ela é do Sérgio Pimenta, de 1900. Só trago música assim, né? 1990, mas foi lançada em 1996, parece, pelo João Alexandre. Essa canção ela fala sobre, não importa, assim, ela fala sobre isso, né? Não importa a posição que você é ou que você está,
Você pode ter a casa cheia de amigos, pode ter muitos bens, carro do ano, muito dinheiro. Como você pode ser também um cara simples, um cara que tá apertado sempre, assim como eu, né? E andando de busão, né? Mas que a paz, né? A paz interior, essa paz verdadeira que nós temos, nós só encontramos ela em Jesus. E dinheiro nenhum pode comprar, né? Essa paz. Seja você rico, seja você na sua simplicidade, seja você em qualquer posição e status que você possa estar, né? E a letra fala por si mesmo, por si só. O nome da música é Você Pode Ter a Casa Repleta de Amigos. Quem sabe canta aí comigo. Isaac, Vamos lá. Oi, Isaac, eu conheço, é diz. um clássico dos Vencedores por É, Cristo. Vencedores por Cristo. Todos Aham, os grupos de igreja cantavam essa música. Eu vou aham. cantar com Cantei você, com muito, certeza. cantei muito. Canta aí muito, canta aí, vai fazendo as vozes aí, Helena. Eu vou cantando Vamos por lá. aqui, tá bom? Bora. Pronto, valeu. Manda aí, valeu. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha ao vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana, ao andar com fome der na cabeça. Mas sempre será como folha ao vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo.
se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Aê, Isaac, cantei com você aqui direitinho, juntinho. Obrigado pelos presentes. Valeu, valeu. Gente, a Pentecostal aqui não conhecia essa música, mas eu gostei muito de conhecer. É isso, né? Quando a gente encontra com Cristo, literalmente, a gente precisa, né, ser uma pessoa melhor, ter a paz de Jesus. E aí eu tô aqui, entrei aqui no chat, eu vi que a nossa irmã Simone, né, ela compartilhou com a gente que ela tá internada para fazer uma transfusão de sangue. E antes de passar a palavra para nossa pastora Adélia, maravilhosa, eu gostaria que a gente fizesse uma oração, né? Que vocês fechassem aí os olhos, né? Levasse o pensamento lá para nossa irmã Simone, né? Desejando que ela colocou aqui boas energias, mandando para ela nosso carinho. E eu vou fazer uma oração, né? Senhor Deus, de amor, de cuidado. Então, que nessa noite nós queremos colocar, Pai, nas suas mãos, a sua filha, nossa irmã, que vai passar aí por uma transfusão de sangue. Pedimos que o Senhor esteja presente em cada detalhe, em cada pedacinho do processo, Pai, desde a equipe que a acompanha até o procedimento, Pai, que ela vai receber, que tudo ocorra com segurança, sem complicações, Pai, e que esse novo procedimento seja, Pai, uma restauração da saúde, Pai, que ela consiga sentir o nosso amor, o nosso carinho, Pai, que ela possa sentir o Senhor, Pai, como um colo, como a presença de amor que o Senhor é. Deus, que o Senhor possa acalmar a mente, o coração, dando confiança, Pai, em meio ao medo. Nós possamos estar com ela, mesmo de longe, mas em pensamento, em amor, em unidade. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sente nosso carinho, Simone. E então é isso, nessa unidade que eu vou passar para a nossa pastora Adélia trazer a mensagem de hoje. Amém. Obrigada, Lohane. Obrigada a todo mundo por essa reunião maravilhosa, por essa participação. Nossa querida Simone, a gente está com você, vai estar tudo certo, você vai ficar bem, viu? Sua igreja está aqui contigo. Que bom que você está podendo participar com a gente aqui desse culto. E que essa mensagem seja boa para você nesse momento também. Gente, hoje eu quero trazer uma mensagem. Peraí, primeiro eu vou espirrar, porque eu sempre tenho que fazer alguma graça, né? Mas eu juro que não é. Essa não é por querer, mas acho que o espinho passou. Peraí. A gente vai falar lá em Mateus. Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. A gente vai falar naquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Esses dias eu preguei a passagem da Talita, da menina, né, que é Talita Cumi, que Jesus ressuscita. E no meio dessa passagem, enquanto Jesus está indo até a casa de Jairo, né, que essa menina era filha de Jairo, ele é interrompido, né, que ele vai passando pela multidão, e ele é interrompido por essa mulher do fluxo de sangue. E hoje a gente vai falar sobre a história dela. E quando eu estava pregando essa pregação da Talita, e eu passei por essa mulher do fluxo de sangue, eu fiquei, puxa vida, eu queria falar dela também, mas não era o momento, né? Então hoje eu fico feliz de trazer essa pregação que eu já queria falar há muito tempo. Então vamos lá. Se tiver alguém que queira
ler para mim, eu aceito. Eu sempre gosto de incentivar a participação. Temos alguém? Meu ledor Jambeiro, minha ledora Miriam, não estão aqui hoje. É o 25, é? Isso, do 25 ao 34. Vamos lá. Bora. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Até o 34, é? Isso, até aí tá ótimo. Obrigada, viu, Isaac? Valeu. Então vamos lá, gente. Vocês me ouvem bem? Beleza. Essa história ela é uma história de rejeição, né? Porque essa mulher, ela passou 12 anos da vida dela sendo rejeitada. E todos nós, em algum momento da nossa vida, já experimentamos essa dor da rejeição. E a rejeição, ela tem muitos recortes. A gente pode ser rejeitado pela cor da nossa pele, pela nossa classe social, pela nossa sexualidade, por uma deficiência, pela neurodiversidade. Tem aqueles outros recortes também que são... Manu, minha filha. Ela tá me mordendo. Olha a cachorra, gente. Eu tô falando aqui, Manu, por favor. Ignora a cachorra. Desculpa, gente. Até mesmo dentro da família da gente, a gente também sente rejeição. Né? Existe muitas vezes aquela questão do filho preferido, né? Que muitas pessoas sentem. Muitos filhos que não se sentem amados pelos pais. Também a gente pode se sentir rejeitado no trabalho, quando a gente enfrenta perseguições, quando a gente é incompreendido, quando as portas se fecham para nós, quando a gente enfrenta uma demissão, um rebaixamento, alguma coisa nesse sentido. E também tem uma rejeição muito comum, que é nos relacionamentos. Quando alguém deixa a gente, quando alguém nos descarta, ou muitas vezes quando a gente acaba vivendo num relacionamento em que a gente é rejeitado o tempo todo e a pessoa não tem nem a dignidade de te descartar, né? Nem para terminar, né? Enfim. E o que eu quero dizer, gente, é que a rejeição, ela dói. Ela marginaliza, ela deixa a pessoa à margem, né? A pessoa rejeitada, ela fica ali à margem da sociedade. Ela deixa a pessoa invisível. A pessoa rejeitada, ela se torna invisível, ela vai se escondendo, ela vai se sentindo menos, ela vai se diminuindo. E é algo que dói. Né? Dói como uma dor de verdade, né? Não como se alguém te batesse mesmo. Mas a Bíblia, ela mostra pra gente uma coisa maravilhosa. Que é o quê? Que Jesus, ele sempre se move
na direção dos rejeitados. E essa história da mulher do fluxo de sangue, ela é exatamente um retrato disso. Essa mulher foi alguém marcada pela dor da rejeição, mas ela encontrou em Jesus a coragem de recomeçar. E ela conseguiu de volta um lugar na mesa, né? Na mesa da dignidade, de fato. Vamos entrar um pouco agora para contextualizar para vocês a história dessa mulher. Ela sofria há 12 anos com uma hemorragia contínua. Quando fala hemorragia, gente, é menstruação mesmo. Essa mulher, ela passou 12 anos da vida dela menstruada. Ela tinha uma menstruação que não cessava. E naquela época, o que isso queria dizer? Isso queria dizer que, pela lei mosaica, né, que tinha ali lá em Levítico, está escrito, lá em Levítico 15, que uma mulher menstruada, ela é considerada impura. Ninguém pode tocar nela, ela não pode tocar em ninguém. Se você toca numa mulher menstruada, você tem que ir até o templo se purificar para poder voltar a participar. Gente, eu tenho um cachorro aqui que é atentado, né? E os meus filhos ficam dando bola para ela. É o inimigo furioso. Tá tomando posse aqui do cachorro. Peço que vocês levantem um clamor aí, uma oração especial. As crianças crescem e a pessoa faz o quê? Arranja um cachorro. Por quê? Pastora, tu desligou o teu aí na ruídos de fundo, desligou? Não adianta. Mas eu acho que não tá ligado não, acho que tá bem. Vai em configurações aí, desliga bem rapidinho, uns 3 pontinhos aí, vai em configurações. Adianta. Essa Resolve peste um também aqui do meu lado. Não. Eu acho que é o primeiro item de configurações. Pegar ruídos de fundo. Manu, se tu ficar chutando ela, é pior, minha filha. Aí, a Manu... Tá machucando minha perna. Vamos ver se vai melhorar agora. Filtrar os sons do meu microfone que não são fala. Vamos ver se ele filtra os latidos. Vamos lá. Já melhorou. Muito obrigada pela dica, pela lembrança. Então, gente, uma mulher menstruada naquele tempo significava que ela não podia tocar em ninguém. Então, assim, quando a mulher estava menstruada, ela ficava reservada, ela não podia tocar no marido, ela não podia tocar na família, porque se ela tocasse, a pessoa que ela tocou tinha que passar por um ritual de purificação, que aí ia ao templo lá, se purificar e tal. E é um B.O. danado, né? Você tem que fazer isso, você está lá no seu dia, e a mulher menstruada te tocou, aí você tinha que ir fazer, né? É algo totalmente inconveniente, né? Enfim, terrível. Então, ela sofreu um preconceito terrível, porque ela simplesmente estava há 12 anos menstruada. Então, ela era uma pessoa abjeta na sociedade, e ela andava pelas ruas, e ela tinha a obrigação de dizer que ela era uma pessoa impura, para que ninguém tocasse nela. Então, assim, ela vivia totalmente marginalizada, essa mulher. Era uma pessoa, assim, para mim, é o maior sinônimo de rejeição na Bíblia é essa mulher, né? O que ela passou. E ela, realmente, ela representa, então, todas as pessoas que são reduzidas, né, a dor que elas passam, né, ao estigma, ao preconceito, porque ela sofria esse preconceito naquela época. Eu estou colocando aqui um preconceito por ser mulher, né, um preconceito da própria menstruação. E aí tem um outro recorte também interessante que eu achei para trazer aqui, que é sobre a desigualdade econômica, porque o texto fala que ela já tinha gastado tudo com médicos, e ela não tinha melhorado. E essa é a lógica da exploração da época, né? Do capitalismo que já tinha ali na época, né? Que quem sofria se empobrecia, e ainda mais tentando achar uma solução. E isso, para mim, também é uma denúncia que a gente pode trazer para hoje das estruturas que elas lucram com a dor humana. Aquela mulher, ela gastou energia, gastou dinheiro, gastou esperança, tentando se encaixar, tentando se curar, sabe, para caber dentro de um padrão. E ela se desgastou muito por isso, ela sofreu muito, perdendo tudo, né, sofrendo esse preconceito. Ela ficou afastada da família, ela se viu sozinha, ela já não tinha mais ninguém. E aí a gente fica pensando, né, quantas vezes a gente também já não se desgastou
tentando se adaptar a padrões, tentando caber em locais que não cabiam a gente mais, tentando caber em espaços, né, em ambientes de trabalho, em relacionamentos, em igrejas. Tanto que a gente já não sofreu, sabe? Tanto que a gente não se desgastou, tanto que a gente não se gastou, sabe? Assim, emocionalmente, financeiramente, o que seja, sabe? Para tentar caber dentro de um padrão. Mas aqui também, essa mulher maravilhosa, ela nos ensinou uma lição muito importante, porque ela deu um passo de ousadia, sabe? E uma lição de resistência, que apesar de tudo, ela tomou uma decisão ousada, que foi de atravessar a multidão e tocar em Jesus. E o que ela fez foi muito arriscado. Ela podia ser julgada, ela podia ser humilhada, ela podia ser até punida. Ela saiu se arrastando ali pelo chão, porque todo mundo conhecia ela na cidade. Você imagina, a mulher, 12 anos, que tinha que sair pela rua dizendo que estava impura, ela já era uma figurinha conhecida, né? E aí, uma multidão cheia de gente, como que ela ia fazer para chegar perto de Jesus se todo mundo queria chegar? E ela não tinha como chegar perto de Jesus sem encostar em ninguém, né? Mas ela foi lá e fez um ato de fé, sabe? E que também, o que eu acho mais lindo, é que foi um ato político, saca? Ela rompeu ali barreiras sociais, barreiras religiosas e até barreiras, vamos dizer assim, emocionais. Então foi assim um ato de resistência da fé dela. Uma fé que não aceitou essa marginalização, sabe? E ela ensina pra gente que a fé ela não é passiva, ela também exige uma atitude da gente, né? Ela nos mostrou que a gente precisa ter coragem de buscar um recomeço. Ela passou ali naquela situação e ela viu uma oportunidade quando Jesus estava passando por perto dela e foi atrás, né, de um recomeço. Ela foi atrás de mudar a história dela, mesmo quando tudo empurrava ela para baixo. Ela não podia se meter no meio do povo, ela não podia sair encostando em todo mundo, mas ela foi com coragem, com ousadia, num gesto político, sabe? Num gesto de ousadia, sabe? De resistência mesmo. E a resposta de Jesus, ela é magnífica, sabe? A resposta de Jesus é uma resposta que trouxe não só cura, mas dignidade. Por que eu digo isso? Porque Jesus, ele podia simplesmente ter ficado em silêncio. Porque a mulher, ela tocou nele e foi curada, não é verdade? Então, Jesus podia ter deixado para ela. Pronto, ela me tocou, tá tudo bem. Mas não. Ele para e insiste. Quem me tocou? E os discípulos ficam... Oi, Jesus, você tá tirando, né? Tá um monte de gente aqui encostando. Você tá perguntando quem foi que te tocou? Tá todo mundo te tocando, seu maluco. E aí ele fala, não, de mim saiu o poder. Mas ele não tá falando isso para expor, sabe? Ele falou isso com o intuito de restaurar publicamente a dignidade dela, sabe? Ele quis expor para dizer que ele realmente estava permitindo aquela cura. E o que ele faz, que é o mais lindo? Ele chama ela de filha. E quando ele faz isso, ele devolve o pertencimento, ele devolve a identidade, ele traz afeto, sabe? E esse milagre, então, ele não foi só físico. Ele também foi esse milagre espiritual, social, emocional. Um milagre completo que pegou a vida dela ali por inteiro e fez uma mudança completa, né? Porque ela não tinha só uma doença, ela era rejeitada. Ela sofreu uma dor de rejeição, ela sofreu humilhação por toda uma vida, né? Foi até o que eu disse que a menina Talita, que Talita quer dizer menina, o nome dela não era Talita. E fazendo aqui um parêntese, a menina não tinha nome e a mulher do fluxo de sangue também não tinha nome, né? Que é aquela questão do apagamento das mulheres da Bíblia. Elas não têm nome. Essa mulher também não tinha nome, essa mulher maravilhosa, essa mulher corajosa, ousada, né? Que ousou ter um recomeço ali com essa atitude dela. A menina tinha 12 anos. Era o tempo que essa mulher passou com essa doença, com essa enfermidade, com essa humilhação, com essa vergonha na vida dela. Então, assim, Jesus, de fato, ele fez assim um milagre completo. Ele não só tirou
não só cessou o fluxo de sangue dela, ele simplesmente restaurou toda a vida, a dignidade, sabe? Ele reincluiu ela, ele colocou ela na sociedade novamente, com aquele gesto. E ele tornou aquilo público, né? Que ele mostrou para as pessoas, olha, de mim saiu o poder. E aí ele fala para ela, olha, minha filha, a sua fé te salvou. E isso é muito lindo, muito maravilhoso. Por quê? Porque Jesus, ele não reforça exclusões, né? Ele é aquele que reintegra, ele é aquele que acolhe, aquele que transforma. No meio daquela multidão, ele para tudo para dizer que ela tinha lugar, que ela era filha dele. Então, isso é maravilhoso. Só Jesus mesmo para fazer uma coisa dessa na vida de uma pessoa. E aí eu volto a falar sobre a coragem dela de recomeçar, né? Que é um dos pontos chaves aqui dessa palavra, que é o recomeço. Aquele toque dela em Jesus não foi só uma busca de cura, mas sim um gesto de recomeço também. Depois de anos de rejeição, ela ousou sonhar de novo. A vida dela podia estar acabada, mas ela realmente vislumbrou ali que ela podia recomeçar. Jesus foi lá e transformou aquela dor dela num testemunho. Transformou aquela exclusão numa reintegração. E esse recomeço dela foi quando ela decidiu, foi quando ela tomou uma atitude, foi quando ela se posicionou e foi lá atrás para tocar em Jesus. E assim também é com a gente, sabe? A gente recomeça quando, mesmo apesar da rejeição, mesmo apesar da dor que a gente sente, a gente se move em direção a Jesus. A gente se move, a gente toma uma atitude para fazer alguma coisa diferente, para tentar de uma outra maneira. E a gente está aqui, todos nós aqui estamos sonhando de novo, sabe? Todo mundo aqui tem alguma história, todo mundo aqui já se sentiu rejeitado, todo mundo aqui já foi excluído, todo mundo aqui, de alguma maneira, já sentiu essa dor, sabe? E a gente está aqui, juntos, sonhando de novo, de alguma maneira, sabe? Só da gente estar aqui, reunidos, sentados à mesa. A igreja, ela é a mesa de Jesus. Essa igreja aqui, ela é a mesa de Jesus. E a gente está aqui de novo, sonhando, apesar de tudo que nos aconteceu. A gente está aqui sonhando, apesar das nossas decepções, nas igrejas que a gente passou, apesar das decepções que a gente tem com a sociedade, apesar da gente ser maltratado. Cada um vai ter uma história, né, que seja, né? Um relacionamento ruim que eu tive, um casamento que eu era rejeitada diariamente, sabe? Um trabalho em que eu era excluída, uma igreja que me rejeitou, não me deixou cantar, né? Pela minha sexualidade, pelas minhas ideias, porque eu sou feminista, etc, etc, etc. Todos nós aqui estamos sonhando de novo. Todos nós aqui estamos nos colocando na mesa. Porque a mesa não é de fulano, de Beltrano, a mesa é de Jesus. Tá entendendo? Então, gente, com Jesus, quando a gente está em Cristo, a rejeição ela não é um fim. Ela é, na verdade, uma oportunidade da gente experimentar a graça de ter um recomeço, sabe? E por isso que eu falo sobre essa mesa de Jesus. Lá em Marcos 2:17, Jesus estava sentado, Jesus estava com os escribas e os fariseus. Não, errado, desculpa. Jesus estava assim, ó. Fala assim o versículo. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, Jesus ele veio para quem está doente. Jesus veio para quem é rejeitado, para quem é excluído. E a mesa dele é uma mesa que nivela por baixo. Não tem ninguém melhor que ninguém, não. Sabe? Todo mundo é ruim.
Sacou? Não tem ninguém mais bonito, não tem ninguém mais rico, não tem ninguém mais santo. Todo mundo é ruim. E Jesus coloca todo mundo sentado, todo mundo tem direito às mesmas coisas. E não importa, sabe, se a gente foi rejeitado pela sociedade, pelas pessoas, pela família, em um ambiente X ou Y. O que importa é que a gente está sentado na mesa de Cristo. E ele não rejeita a gente. Né? Na mesa de Jesus, as nossas diferenças, elas são secundárias. O importante, o principal dessa mesa, é que Jesus está no centro. Ele é o nosso norte. Ele é quem nos guia. Ele é quem é o nosso modelo. Ele é quem... É nele que a gente se baseia. É nele que a gente... onde a gente apoia as nossas atitudes. É nele que a gente se espelha para tudo. Pensando assim, o que Jesus diria que a gente direciona a nossa vida. E isso que é importante. Jesus está no centro e ele está chamando todo mundo para sentar junto, sabe? Vocês estão ouvindo a passagem? Ela está latindo. Tá, beleza. Então, gente, a mesa não é do pastor Ciclano, não é do pastor Beltrano, não é da igreja, da garagem. A mesa não é de quem quer que seja. A mesa é de Jesus. Essa igreja aqui é a mesa de Jesus. E é dele, entendeu? Todos têm o direito de estar aqui. Todos têm o direito de participar, certo? E assim, eu sonho com um dia que a gente vai poder estar aqui, sabe, falando, sei lá, conjecturando a vida eterna, pensando se tem céu, se não tem, sabe? Porque no mundo tem tanta injustiça que a gente tem que ficar só lembrando aqui, o nosso culto, a gente tem que ficar sempre sarando as nossas feridas, sabe? E ficar lembrando a vocês, lembrando a mim mesma que essa mesa não é nossa. A gente tem que lembrar que a mesa é de Jesus e que nela não há rejeição. Eu sonho, sabe, no momento em que a gente não vai mais precisar falar de rejeição, que a sociedade não vai ser injusta, não vai ser hipócrita, não vai ser babaca, não vai ser cheio de tanta gente assim, sabe? E que a gente possa, né, falar de filosofia, falar de outras coisas, mas não é assim. Sabe? Mas a sorte, a nossa, que é Jesus que manda, né? E a mesa é dele. E tem um outro texto bíblico lá em Isaías, que eu gosto muito, que fala assim, eis que faço uma coisa nova. Eu quero dizer para vocês que Jesus, ele não repete histórias, sabe? Ele transforma a rejeição em recomeço. Ele transforma dor em testemunho, transforma perda em renascimento, sabe? Na mesa de Jesus não tem rejeição, só tem acolhimento. Então, assim, se a vida arrancou a gente de lugares, Jesus vai dar um novo lugar. Jesus vai dar uma nova igreja, Jesus vai dar um novo trabalho, sabe? Jesus vai restaurar a família, vai te dar amigos, vai te dar outras pessoas, sabe? Vai fazer você se sentir bem sozinho, vai te dar um novo começo. Porque ele sempre tem recomeços pra gente, sabe? Então, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. E é isso, assim, não importa quem nos rejeite, Jesus não rejeita ninguém. Jesus não rejeita ninguém, não importa. Tá bom? E aqui é o lugar de acolhimento, é o lugar da mesa de Jesus. Todo mundo é bem-vindo. É isso, gente. Obrigada. A Lohane foi no banheiro. Fui mesmo. Acertei. Mas é isso, gente. Essa uma palavra maravilhosa. Estava comentando sobre essa restauração da dignidade do lugar à mesa, né? Estava comentando sobre isso com um companheiro recentemente. Que eu acho que essa é uma das ações, das atitudes mais marcantes de Jesus para mim, né? Isso foi feito em várias passagens, vários relatos. Sempre convidando, né? Sempre restaurando. Você lesava
Não lese mais. Você tem um lugar à mesa. Hoje eu vou posar na sua casa, né? É chamar uma mulher que estava literalmente marginalizada de filha, né? De trazer ela para o convívio à sociedade. Assim, muito. Não tem como não amar. É muito, muito bom a gente compartilhar esse amor. E agora, falando em compartilhar, esse é o momento que a gente compartilha, né, as nossas opiniões, as nossas